Olá, paz seja com todos, é um prazer sempre estar com vocês. Eu quero aqui, nessa noite, compartilhar da Palavra de Deus e trazer o tema Uma Família Saudável. Nós sabemos que no momento que estamos vivendo, sempre existem dúvidas de como nós vivemos como família. Existem circunstâncias que nos fazem compreender de como viver como família. Mas eu quero convidar você a nós mergulharmos na Palavra de Deus e também sobre algumas respostas que vocês puderam nos ajudar no formulário que foi enviado a você. Mas eu quero, antes de falar do formulário, já ler um texto junto com você. Em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Nós vamos ler esses textos, Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavra de Jesus, eu gostaria de reler esse último texto do verso 40, dizendo que todo mandamento, toda a escritura ou toda a profecia estão baseados nessas duas palavras. E as duas são amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eu gostaria também de ler Marcos, que fala da mesma situação, do mesmo momento em que eles estão vivendo. Mateus escreve de uma forma e Marcos escreve de outra. E o verso de Marcos capítulo 12, versículo 29, vai dizer assim: Respondeu Jesus: O mais importante é esse: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Aí ele começa a dizer o que Mateus escreve: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Quando falamos de amor e falamos de família, sempre estará atrelado o amor à família. Deus criou o homem e ama o homem, porque agora faz parte da sua criação. E não só da criação como uma coisa normal, mas a criação como relacionamento. Por mais que Deus criou e se relaciona também com o mundo, mas o que traz sentido ao mundo é a quem Ele criou a sua imagem e semelhança, chamado homem, chamado mulher. E o propósito da família é que isso se multiplicasse, isso crescesse. Quando Deus dá ordem ao homem que ele cresça e multiplique, ou seja, a palavra de Deus está nos chamando para viver algo em amor. Por mais que o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, a família, ela continuou sendo família e o resgate dela aconteceu através de Cristo. Quando eu vejo essas escrituras dizendo para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar a nossa família ou amar o nosso próximo como a nós mesmos, a palavra de Deus está nos orientando que o mais próximo começa pela nossa família. O mais próximo que eu devo amar é minha esposa. O mais próximo que eu devo amar são os meus filhos. E talvez você não tenha hoje esposa
e não tenha marido, mas talvez você tenha filhos. E se você é solteiro ou solteira, você deveria amar a Deus e primeiramente também aos seus pais. Nós vemos que não existe como fugir do processo do amor, e eu quero ir mais longe para que a gente sempre compreenda o que realmente é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, o texto está dizendo que nós devemos amar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Quando eu olho essa palavra, amar com todos esses quesitos de amor, com todos esses esforços de amor, está dizendo que sim, nós precisamos ter responsabilidade com o amor. O amor é um ato de responsabilidade, não é um ato simplesmente lúdico, não é um ato simplesmente romântico, mas é um ato de vivência. O Senhor Jesus, como diz em João capítulo 8, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou alguém da sua família, que entregou o seu único filho, e para que resgataste o amor das pessoas, para que resgataste a palavra amor, porque até então nós vivemos o deturpar de muitas palavras, o deturpar de muitas coisas, e nós vivemos num momento em que até na pesquisa foi colocado aqui num ativismo tão enorme, um ativismo que nós dizemos que nós não temos tempo para nada, que nós estamos correndo atrás do trabalho, atrás das coisas, quando nós deveríamos todos os dias ouvir as palavras de Jesus, talvez dizendo para nós hoje. E uma das palavras de Jesus para nós hoje, como foi para Pedro, continua ressoando ou ecoando em nossos corações. Quando existe uma pergunta que Jesus faz para Pedro, não é sobre o que ele iria fazer, não é sobre quantas almas ele poderia ganhar, mas as palavras de Jesus foram dizendo assim: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, e aí eu coloco de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, então vai ficar fácil você apacentar os meus cordeirinhos. Vai ser fácil você amar eles, porque o amor que você tem por mim é tão grande. Você me ama primeiro, para que depois você possa amar o outro como a si mesmo. Porque quando você me ama, você está dizendo que o meu amor importa para você e faz sentido para você. Nós temos grandes dificuldades com o amor, porque nós queremos amar da nossa maneira, e a nossa maneira sempre vai nos trazer uma coisa pervertida, uma perversão de pensamento, uma perversão de atitude, porque não existe bondade em nós, mas existe o pecado que sempre está nos aprisionando. Quem nos liberta desse pecado se chama Jesus Cristo. O que nos liberta desse pecado é o amor de Deus, dizendo que nós agora precisamos deixar o medo de lado, porque o amor lança fora todo medo. E quando nós trazemos o amor para a família, nós vemos que a palavra de Deus também nos orienta que a unidade familiar é a base de todas as culturas. Não é só no Brasil, não é só em Santa Felicidade. Nós vemos que a base, a unidade da família faz com que o amor seja visto em todos os corações. Se você vê uma família bem estruturada, você vê que o amor está presente. Não é pela troca, não é pelos bens, mas é pela vivência, é pelo relacionamento. Muitas vezes nós damos desculpas em que nós vamos conseguir nos amar mais se nós tivermos mais. Nós temos a desculpa em dizer que se nós conquistarmos mais, então os nossos filhos vão nos amar mais. E eu sempre me lembro de uma conversa em um programa que ia assistir, e certa vez estava tendo uma câmara redonda, colocava as pessoas no meio, e ali diversas pessoas faziam perguntas pontuais. E perguntaram para esse homem que era psicólogo e estava falando justamente sobre família. E
perguntaram para ele sobre o amor. E eu quero contar essa história aqui para compartilhar com você. Então esse homem respondeu que ele aprendeu o amor de uma frase que a mãe dele disse para ele. Eu vou contar a história para que você compreenda. Então ele disse que queria ir até o carnaval daquele ano. E infelizmente o seu pai já não estava presente na relação. Ele não entrou em detalhes, mas o pai era ausente. Então ele só tinha o amor da mãe e o amor do avô, que ajudou a criá-lo. Então ele chega para a mãe e já é maior de idade e ele afirma que irá ao carnaval. E a mãe diz, não, você não vai. E ele diz então, ele fala para sua mãe, mas eu já pedi para o meu avô e ele me deu a bênção para que eu possa ir. E ela diz assim, você pediu para o seu avô, mas você não falou comigo. Eu sou responsável por você. O seu avô ajuda a criar você, mas quem é responsável por você sou eu. Então você não vai. E aí ele, de bate-pronto, tem uma resposta para sua mãe. E ele diz, então você acha que eu vou te amar mais por isso? E ela responde, e quem diz que eu preciso do seu amor? Eu não preciso do seu amor. Eu amo você porque eu compreendo que eu preciso te amar, você é o meu filho. E por amar você, eu estou te privando de um sofrimento que será no futuro. Eu não preciso do teu amor. E talvez você fale assim, poxa, mas você acabou de falar sobre amor e agora está dizendo que uma mãe está falando ao seu filho que ela não precisa do seu amor. Uma das perguntas que foi feita, que você também nos ajudou nesse formulário, a primeira pergunta é quanto o seu filho ou os seus filhos são importantes para você. Se são extremamente, se são muito ou fazem parte da vida. A maioria das pessoas disse que seus filhos são extremamente importantes para ela. O que nós confundimos muitas vezes é o amor dos nossos filhos, que nós queremos conquistar o amor deles. Quando nós deveríamos entender que quem é o maduro da situação somos nós e que nós amamos o nosso filho incondicionalmente daquilo que ele faça ou daquilo que ele é. Deus tem esse amor divino e nos ensina isso. Eu amo esse povo, eu amo o homem, eu amo ao ponto de entregar alguém muito importante, alguém que eu amo muito, mas como eu amo, eu entrego. Nós precisamos compreender que nós não podemos dar presente para os nossos filhos para conquistar o seu amor. Pelo contrário, nossa vida precisa estar baseada em Cristo para entender o amor divino, que não é uma moeda de troca para obter aquilo que eu quero, mas é uma entrega total, sabendo que quanto mais eu entrego, mais é uma expressão de amor. E eu gostaria de ler um texto junto com você. Em 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar sobre esse amor divino. Se você puder abrir aí, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Eu sei que o texto todo vai falar sobre o amor, sobre os dons espirituais, mas eu quero mostrar as faces do amor nesse texto. O verso 4 vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se gloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O amor, ele nunca vai acabar. O amor permanece
para sempre. Deus é amor. Quando eu vejo e falamos de família, eu aqui tenho cuidado sempre de não só falar da família biológica, onde nós fazemos parte, somos filhos, filhas, netos, avós, e em algum momento a geração vem, geração vai, como diz Salomão, mas em todas essas famílias existem propósitos. E o propósito maior de uma família, a palavra é amor. Se a família se amar, se a família amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si em casa, todas as coisas serão mais fáceis de conviver com o mundo mal. É uma família que não se fecha para o mundo, mas ela se fecha para as maldades desse mundo, porque o amor supera todas elas. Quando nós vemos e falamos de amor, eu olho aqui a igreja e vejo que nós temos todas as condições de dizer sim. A palavra de Deus nos transformou de certa forma que hoje nós vivemos a seguinte palavra: existe uma família biológica, mas existe uma família espiritual. Existe uma família espiritual que em santa felicidade, compreendendo as dificuldades da família biológica, porque enquanto nossa biologia estiver latente e não o amor de Deus, porque às vezes nós queremos amar com o nosso amor aqui terreno, e o que nós vemos nesse texto está dizendo assim: vocês precisam amar a Deus, ou seja, vocês precisam compreender o amor de Deus para com vocês. E quando vocês compreenderam, vocês automaticamente vão amá-lo ao ponto de entregar tudo. Entregar o seu coração, entregar a sua alma, entregar o seu entendimento e entregar a sua força. E quando vocês então compreenderam o amor de Deus, vocês vão começar a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você, mulher, vai amar o seu marido e respeitá-lo no Senhor. Vai ser submissa ao senhorio do seu marido. E quando eu falo senhorio, significa que ele é aquele cuidador da casa. E eu não estou dizendo que senhor é para que você se proste diante do seu marido. As escrituras não dizem sobre isso, mas dizem que a mulher respeita o seu marido no Senhor. E os filhos começam a olhar todo esse amor envolvido diante de Deus e agora compartilhado com a família, e a única coisa que eles vão imitar as nossas vidas é amar. É amar e a vida se torna mais fácil. Eu vejo que nos dias de hoje, as Escrituras também dizem que isso ia acontecer, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas eu quero que o seu coração seja aquecido nessa noite, nesse momento, dizendo sim que a família biológica existe ativismo, dizendo sim que a família biológica está dizendo que não tem mais tempo. Na família biológica talvez haja orfandade, na família biológica existe rejeição, na família biológica existe traição, mas na família espiritual, chamada igreja, as famílias biológicas agora são transformadas em ser igual ao amor de Deus. E na família espiritual, então existe aproveitar o tempo, existe contentamento. Situações vão vir difíceis, mas o amor prevalece sobre todas elas, e a palavra contentamento significa eu estou contente em todo o tempo, porque o amor de Deus, para mim, ele supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. E quando eu olho também a família espiritual, não existe orfandade. Todos são filhos, todos têm um pai que diz que nós valemos mais que os pássaros da terra, que nós valemos mais que os lírios do campo, e que se nós buscássemos o seu amor, se nós buscássemos ele em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, essas coisas nos seriam acrescentadas. Na família espiritual, ninguém é rejeitado. E na família espiritual, não existe traição. Deus nunca traiu o homem. As suas promessas
continuam sendo vigentes nos dias de hoje. Eu só estou falando para você e você só está vivo porque o amor de Deus nos constrange de certa forma que a sua graça e misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Deus está disposto a não passar a mão em cima do pecado, mas ter misericórdia até o momento que você se arrependa. Isso é amor. Deus preservou a mim e a você mesmo em meio ao pecado. É certo que Deus nos ama. É certo que Deus nos tem dado esperança. A palavra esperança significa que eu mereço coisa melhor. E eu quero dizer para você que a palavra esperança para mim hoje, falando sobre amor, é dizer: Senhor, eu sempre esperei o teu amor e eu sempre tive. Eu que não via. Os meus olhos muitas vezes estão fechados, os meus ouvidos estão tampados e a minha mente talvez esteja cauterizada para compreender o tanto quanto Deus me ama, ao ponto de subir no madeiro, ao ponto de morrer numa cruz, mas ressuscitar ao terceiro dia, trazendo esperança de vida e vida com abundância. Então eu quero compartilhar com você e com a sua família, nesse momento, que você possa compreender de como amar. Se você não sabe amar, nós muitas vezes queremos olhar para trás dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós. Eles amaram, e talvez você diga essa frase, que também penso dessa forma. Eles amaram com aquilo que tinham. Pois é, Deus ama com tudo o que tem. Só que a grande diferença é que Deus tem todas as coisas. Tem a minha vida, a sua vida nas suas mãos. O que Ele quer compartilhar é do seu amor, que a gente simplesmente se renda e compreenda que não existe um amor maior. E se eu compreender esse amor maior, eu vou amar a minha filha, eu vou amar a minha esposa, eu vou amar os meus filhos, eu vou amar a minha igreja, eu vou amar os meus irmãos, eu vou amar os meus amigos. E não existe diferenças de amor, mas existe entrega para todos eles do amor que eu recebo do Pai. E tudo que eu recebo do Senhor, eu entrego. Tudo que eu ganho gratuitamente, eu também dou gratuitamente. Essa é a palavra de Deus. Esse é o amor de Deus para nós. Gostaria de convidar a você se reunir com a sua família nesse momento. E é momento de nós, quando falamos de amor, não existe falar de amor sem falar de perdão. Porque o perdão é reconhecer que outra pessoa nos amou ao ponto de nós não estarmos compreendendo e sermos egoístas no nosso pensamento. Então eu peço também que você se reúna com a sua família e é momento também, talvez você pedir perdão para sua esposa pela maneira que você agiu ou reagiu nessa semana. Você, esposa, é momento de você pedir perdão para o seu marido. Filhos, é momento de você pedir perdão para o seu pai. Mas, sobretudo, depois de fazermos isso aqui, para que a nossa oração, então, chegue diante de Deus, nós, juntos, depois de acertarmos as coisas aqui na terra, nós precisamos, então, orar e pedir perdão para Deus, para que Ele venha cada dia mais estar presente com o seu amor, com a sua graça. Não que Ele não esteja, mas que a gente possa ver, que as escamas dos nossos olhos possam cair e nós possamos compreender o seu amor que dura para sempre. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento onde como família nos reunimos, família biológica, mas que quando compreende o seu amor, se torna a tua família. O Senhor nos deu família aqui para crescermos, multiplicarmos, e quando falamos de multiplicação, não multiplicação simplesmente, Senhor, de ter filhos sem propósitos, mas é de ter coisas, filhos, família, com propósitos. O Senhor tem um propósito para conosco.
Senhor tem um propósito de amor, o Senhor tem um propósito de relacionamento, um relacionamento, ó Senhor Deus, seguro, um relacionamento onde pessoas, ó Senhor, podem estar sofrendo do seu interior, da sua alma, do seu coração. Mas quando se deparam com o teu amor, elas encontram, Senhor Deus, segurança, elas encontram refúgio, Pai. Que as famílias nesse momento de reconciliação, de pedirmos perdão uns aos outros e de agora, Senhor, orarmos diante de Ti, pedindo, meu Pai, sempre, abre os nossos olhos, abre, ó Senhor Deus, os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender o Seu amor, que é eterno. Afinal, o Senhor é o Alfa, é o Ômega. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho. O Senhor amou o mundo de tal maneira que criou, ó Senhor Deus, um universo para que a gente vivesse aqui, um relacionamento contigo. E isso foi restaurado na cruz. Aquilo que o inimigo tentou, ó Senhor Deus, trazer ódio, trazer rancor, trazer igualdade, uma mentira, Senhor. O Teu Filho trouxe a verdade e a verdade nos liberta e nos mostra quem realmente nos ama. Obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado por estar sempre presente nas nossas vidas. Perdoa-nos, ó Senhor, por nós não fazermos parte muitas vezes dos Teus planos e projetos. Mas dizemos agora, em oração, queremos sim viver o Teu amor, que dura para sempre. Amém? Amém. Gostaria também de fazer uma oração colocando as pessoas que têm contribuído a esse corpo de Cristo chamado Igreja Santa Felicidade. Fico muito feliz quando digo sobre isso. Nos momentos que estamos vivendo, muitas pessoas não estão vindo aos cultos aqui presenciais, mas continuam fazendo seus cultos nos lares, continuam ligando na hora da live e levando isso como um culto realmente agradável diante do Senhor. E, acima de tudo, tem contribuído com as suas finanças, com o alimento, com as suas roupas, com o seu tempo. Não tem se desconectado da Igreja de Cristo, mas, pelo contrário, tem se mantido fiel, antenada com tudo que tem. Vamos orar? Senhor, obrigado por cada pessoa que tem sido fiel no seu dízimo na oferta. Senhor, pessoas que têm ido além da palavra oferta, que muitas vezes achamos que é só monetária, mas tem doado o seu tempo, tem doado sua roupa, tem doado seu alimento, tem ido visitar, Senhor Deus, mesmo que seja visitação hoje online, mas não tem deixado, Senhor Deus, pessoas desamparadas. Oramos ao Senhor para que o amor a Ti seja maior do que o amor ao dinheiro, maior, Senhor Deus, do que tudo nessa terra, porque nada se compara, Senhor Deus, quando nós entregamos algo diante de Ti como um agradecimento. E eu oro, Senhor Deus, por cada ofertante, cada dizimista, em nome de Jesus. Peço a você que, além de compartilhar esse momento que nós tivemos aqui, a visitar a nossa página no YouTube. Nós temos diversos conteúdos. Um deles também é para as crianças, que nós estamos aqui nesse culto, mas existe um conteúdo maravilhoso para as crianças e eu peço que você visite lá. Hoje também nós temos colocado na plataforma lá cânticos, canções que você pode ser abençoado, que você pode abençoar outras pessoas. Hoje a nossa vida evangelística vai muito além só de falar. Basta às vezes só dar um clique, você estará abençoando alguém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família conforme a sua obediência. Com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a mais doce comunhão do Espírito Santo, seja derramada hoje e para todos sempre. Amém? Um grande abraço em nome de Jesus.